Não adianta você ter só missão, visão e valores bem definidos, o que é de extrema importância, mas só num papel lá na parede não é suficiente. Precisa colocar em prática mesmo e injetar na veia de quem está envolvido no negócio. E aí, para partir de dentro para fora, você precisa uma raiz, uma base, uma cultura, né, organizacional. Ela é muito identificada, né, com expectativas muito bem alinhadas. Não é difícil contratar pessoas. O difícil é contratar pessoas apaixonadas por que elas fazem. Porque está muito claro para nós que o propósito da cooperativa é desenvolver através do aspecto econômico e social. Uma cooperativa ela só cumpre o seu propósito e a sua missão se ela desenvolver os dois aspectos, né? Um se conectando com o outro. Aquela frase que diz assim que se a gente quer provocar mudanças nas pessoas, a gente tem que começar por nós, né? Então, a gente num cargo de gestão hoje, a gente trabalha muito por ser exemplo naquilo que a gente faz. Do quão é importante a recepção dos novos colaboradores, porque através da cultura que está pré-estabelecida com a equipe atual, esses novos colaboradores eles vão se espelhar nos que estão. A gente desmistifica aquela idade, aquele pensamento que aqui sempre foi assim, né? Porque foi assim eu vou continuar fazendo dessa maneira. Não. Muito se discute hoje a questão da tecnologia, né? Que a tecnologia vai substituir talvez algumas profissões, enfim. Uma inteligência artificial ela pode atender, mas talvez uma máquina vai ter uma dificuldade maior em criar conexão e gerar relacionamento. Se 10 pessoas virem uma pedra grande no caminho e uma conseguir mover, elas não vão conseguir. Mas se todas juntas, unidas, conseguir mover, elas vão conseguir mover a pedra. A questão de você, mais do que vender também só um produto, mas vender uma transformação. Lá ele não está comprando um consórcio ou um financiamento, mas ele está achando um meio para realizar o seu sonho, né? De que é possível nós gerarmos efetividade, sermos efetivos, mas também sermos afetivos. E quando a gente fala também em retenção, a gente tenta contratar pessoas que gostam de pessoas, né? Porque a gente atende não só pessoas, mas um ser humano, né? E para mim é uma coisa muito clara a diferença entre sonho e propósito, né? Que o sonho é algo que a gente quer para nós. Que a diferença do sonho para o propósito é o que eu posso fazer pelas pessoas e para as pessoas. Começa agora o programa Mapa de Negócios com o apoio de Cervejaria Lasberg, feita no berço nacional da Oktoberfest. Cervejaria mais premiada do Oeste Catarinense. Quem conhece sabe, Lasberg é qualidade e sabor incomparável. Bervang Contabilidade. Serviços de abertura e manutenção de empresa de todos os portes, além de consultorias nas áreas contábil e fiscal. Tudo isso porque conta com uma estrutura apta a desenvolver o melhor serviço do ramo. Despachante Roberto, serviços de primeiro emplacamento, licenciamentos, transferências, alterações de dados, segunda via, mudanças de características e demais serviços do ramo. Escritório no centro de Itapiranga. Fone Whats 36 77 0111. Sicredi, escolha uma alternativa mais próspera e colaborativa para a sua vida financeira. Sicredi, construímos juntos comunidades mais prósperas. Lupo.fitness, roupas e acessórios da linha fitness e esportiva. Produtos com conforto, qualidade e durabilidade é na Lupo Esporte Itapiranga. SN Equipamentos, há 18 anos no Rio Grande do Sul e há 4 anos em Santa Catarina. Toda linha de equipamentos para suíno e avicultura em um só lugar. Gesconver, um ecossistema de soluções em consultoria, treinamentos e cursos para empresas e profissionais. Acesse gesconver.com.br e saiba mais. Francar Motos, concessionária Yamaha. A Francar Motos Yamaha e Veículos garante qualidade, conforto e segurança para você e para sua família. Concessionária autorizada Yamaha para Itapiranga e região. Vá até a Francar Yamaha Motos e Veículos Itapiranga e realize seu sonho. Você conhece a Revisa Auto Center?
A Revisa é uma loja completa para o seu carro que desde 2016 chegou a Itapiranga para garantir o seu conforto e segurança na estrada. Uma auto center com toda a parte de mecânica, ar-condicionado quente e frio, baterias, injeção eletrônica, suspensão, amortecedores, pneus e muito mais. Aqui você encontra profissionais qualificados e equipamentos atualizados para deixar o seu carro em ótimas condições. Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque eu estou bem. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Mapa de Negócios. Me chamo Léo Jung e esse é um programa em parceria com a SATV. E hoje nós estamos aqui para falar de um tema muito importante, que é cultura empresarial. E para falar desse tema, quem está aqui conosco hoje são os gerentes do Sicredi, né, da unidade de Palmitinho, que é o Diogo Krug, e também da unidade aqui de Itapiranga, que é o Maurício. Então sejam muito bem-vindos ao nosso programa e muito obrigado por estarem aqui e contribuir um pouquinho conosco aqui no Mapa de Negócios. Boa noite, Léo. Boa noite aos amigos aí da SATV. Gratidão pelo espaço, gratidão pelo convite. É uma honra estar aqui fazendo esse bate-papo com você. Isso aí. Boa noite, Léo. Tudo bem? Agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez para conversar e expor um pouquinho mais do nosso dia a dia, né? É sempre um prazer vir aqui e também transmitir esse nosso pensamento, essa nossa ideia do que a gente pensa e a gente atua no dia a dia. Isso aí, então, mais do que convidados também, hoje são nossos amigos aqui, também nossos patrocinadores aqui do nosso programa. Então, muito obrigado mesmo por estarem aqui. Um programa tão especial que eu até cortei o cabelo, acreditem se quiser, né? Tava nascendo uns aí aleatório, pensei, vamos emparelhar o negócio. Mas vamos lá, pessoal. Então, vamos começar falando um pouco da cultura em si, né? Do que é o propósito hoje com que o Sicredi trabalha, como que vocês têm isso dentro do negócio e como que também isso acontece aí no dia a dia. Léo, né, o Maurício também acaba contribuindo. A gente tem o nosso propósito, missão e valores muito bem tácito, né, muito bem expresso lá no nosso site, também nas nossas agências, mas trocando uma ideia com o Maurício e também vivenciando a nossa essência, né, vivenciando o nosso dia a dia, isso vai além do que palavras e frases bem formuladas, né, que acabam sendo expressas lá num trecho de papel, digital, enfim. Então, trazendo como nossa essência, trazendo como nosso propósito, nossa visão, é sim ser, né, uma instituição financeira próxima da comunidade, né, que agregue com desenvolvimento, que consiga, né, agregar em diferenciais para aquela comunidade onde a gente está inserido, né, uma instituição que seja simples, até porque o dono do negócio é o próprio associado. Então, trazendo como nosso propósito, visão e valores, é ser, né, uma instituição financeira que seja da comunidade, para a comunidade e pela comunidade, que a gente consiga de uma forma em conjunta, né, através do cooperativismo, né, trazer negócios e que esses negócios, né, através do círculo virtuoso, também agreguem para o município e a localidade que a gente esteja inserido. Isso aí, né, Maurício? E como o Diogo falou, não adianta você ter só missão, visão e valores bem definidos, o que é de extrema importância, mas só num papel lá na parede não é suficiente. Precisa colocar em prática mesmo e injetar na veia de quem está envolvido no negócio, né? Perfeito. Muito mais além de teoria, a gente tem que colocar em prática, né? E a gente preza muito para estar próximo, simples e ativo dos nossos associados. E quando a gente fala em missão e valores, é muito mais, né, do que a gente fala, né? As coisas no dia a dia acontecem de uma forma com que a gente tenta envolver e deixar o associado no centro, né? Então, a gente é preparado para isso, a gente prepara nossas equipes, a gente desenvolve, né? E essa cultura interna é sempre de prezar por um bom relacionamento e uma boa experiência do associado, que seja sustentável para o negócio, né, de ambas as partes. Isso, e falando assim de uma forma mais palpável, mais tangível mesmo, quais que são essas ações no dia a dia que acabam fazendo a diferença para conseguir tirar isso do papel, né? Porque o que acontece muitas vezes é que
a maioria das empresas, na verdade, às vezes nem tem isso definido, né? E as que tem, às vezes, realmente colam lá na parede, mas acabam não tirando do papel, né? Então, isso tem que ser uma ação realmente que começa internamente, que é de dentro para fora. É isso aí? Perfeito, Léo. Eu concordo e assino embaixo contigo. Eu acho que é muito mais do que está colado na parede, né, Maurício? É aquela questão do dia a dia. E aí, para partir de dentro para fora, você precisa uma raiz, uma base, uma cultura, né, organizacional. Ela é muito identificada, né, com expectativas muito bem alinhadas. Ontem até conversava com um associado nosso e ele nos trouxe assim, mas o que vocês fazem com os colaboradores, né? O que o Sicredi faz com vocês? Lavagem cerebral, o que é, né? Mas não nada mais do que um alinhamento de propósito e valores da instituição com um alinhamento e propósito do colaborador. Então hoje a gente tenta, né, trazer com muita simplicidade, proximidade, como o Maurício trouxe, tanto com os associados. O nosso modelo de negócio, ele é com o associado no centro, é através das necessidades dele que a gente molda as nossas ofertas. Mas, além de tudo, de questão de negócios, é essa simplicidade, a transparência, né? A questão de estar próximo e ativo, não esperar o associado, irmos até o associado, irmos até aquela localidade que muitas vezes o cooperativismo pode ser um diferencial e um agregador de desenvolvimento para aquela determinada região. Quando a pessoa se associa no Sicredi, ela é dona do negócio. E a gente preza muito por isso, porque eles fazem parte, né, das decisões da cooperativa, uma gestão democrática que pensam e distribuem os nossos resultados inseridos na comunidade, fazem parte dos nossos programas sociais, tudo que a gente capta, a gente investe no município. Então, quando a gente fala em sistema cooperativo, é isso, desenvolver a comunidade, os municípios, as entidades onde a gente é inserido, né? E a gente trabalha muito, muito forte os dois pilares, que é o nosso lado econômico e o nosso lado social, né? Sem as duas, né, a gente não tem sentido, né? Sim, a gente precisa crescer, a gente precisa manter uma constância no resultado para, sim, trabalhar muito forte nos nossos lados sociais, né? A gente tem muitos programas em andamento que vai beneficiar as entidades sem fins lucrativos, que vai beneficiar professores, alunos, pais, e isso é muito gratificante para nós no dia a dia. Até se me permite, Léo, vou quebrar o protocolo aqui, eu vou lhe fazer uma proposição, né? Se eu te perguntasse, assim, num cenário atual hoje, qual que é o maior movimento que angaria, né, doações para destinação a entidades, a projetos? Se eu te perguntasse qual que é o maior programa, que programa que tu me responderia? Agora, de pronto, assim, não saberia dizer. Que reúne artistas, que reúne, né, atrizes, cantores para angariar fundos. A maioria das pessoas trazem que é o Criança Esperança, né, que é uma campanha que traz um diferencial para a comunidade espetacular, né, não se discute. Mas nós estávamos, alguns dias atrás, fazendo algumas reflexões de o quanto a gente pode evoluir no impacto social, né? E aí a gente começou a pegar alguns benchmarks, né? Algumas referências aí, para entender hoje também o quanto o Sicredi também diferencia, né? Faz a diferença na comunidade. E aí o Criança Esperança, que é uma das primeiras respostas da sociedade, né? Como o principal movimento, a gente identificou que entregou no ano passado 14 milhões, né, de reais a entidades sem fins lucrativos para aproximadamente 115 projetos, se não me falha a memória, né? Se não me falha a memória. E o Sicredi, através de uma iniciativa que é o Fundo de Desenvolvimento Social, no ano passado, o sistema Sicredi entregou aproximadamente 40 milhões. Nossa Senhora. Então, a partir disso, né, Maurício, a gente vem trazendo com fatos e não somente nas palavras, né, de trazer... porque está muito claro para nós que o propósito da cooperativa é desenvolver através do aspecto econômico e social. Uma cooperativa, ela só cumpre o seu propósito e a sua missão se ela desenvolver os dois aspectos, né? Um se conectando com o outro. E através disso a gente começa trazendo fatos do dia a dia que muitas vezes passa despercebido, né? É verdade. Eu acho que essa questão de ter esses dois pilares bem definidos, e como o Diogo falou, que não são só pilares que são bem definidos, né, mas que são realmente colocados em prática, até trazendo esses números e ações concretas, é algo fundamental também para sincronizar esses dois aspectos, que é o social e é o econômico, porque de certa forma a instituição ela precisa ter um resultado para se manter, né? E quanto a esse aspecto social, é muito importante
importante para o associado ele entender que esse resultado que ele mesmo vai ajudar a gerar vai influenciar positivamente em outras pessoas, e também parte desse resultado volta para ele, né? Perfeito. Muitas vezes os nossos associados, eles não têm mensuração do quanto eles são importantes no nosso dia a dia. Não é o Sicredi que está entregando. É o Léo, é a Patrícia, é o Maurício, é o Marcos, são todos os associados que estão entregando esse benefício para a comunidade. E quando a gente fala isso, a gente tem que ter uma equipe enganjada, porque quando a gente fala, não é difícil contratar pessoas. O difícil é contratar pessoas apaixonadas por que elas fazem, né? E a gente não implanta a cultura. É como o Diogo falou, né? Parece que quando tu entra no Sicredi, eles te injetam a vacina de Sicredi na veia, mas é justamente pelo propósito que a gente tem. É justamente isso, de fazer o bem, de ajudar as pessoas, de desenvolver a comunidade, de ter, sim, esse sentimento de dever cumprido no final do dia, que sim, a gente fez um bem para uma pessoa, a gente ajudou, a gente está lá presente nas comunidades, num sábado, num domingo, ajudando no desenvolvimento, participando, sim, de alguns eventos que a gente promove, e isso, sim, faz a diferença, e a gente se sente muito melhor em fazer isso, né? É bom quando a gente fica feliz, né? Mas o melhor ainda é quando a gente proporciona essa felicidade nas pessoas. Pegando um gancho do que o Maurício traz, né? Nosso presidente da Central, o Mar Sport, ele traz uma colocação muito feliz que a gente traz como lema, assim, eu, para mim, considero muito importante que ele traz, que hoje o principal concorrente do cooperativismo é o desconhecimento. É tu não conhecer os diferenciais e o que o cooperativismo pode proporcionar para aquela comunidade. E aí o desconhecimento eu trago num contexto geral, é do associado, é de nós colaboradores, que muitas vezes não nos aprofundamos em toda a essência, e isso é um trabalho que as cooperativas fazem de entregar conhecimento, né, que os colaboradores busquem e adquiram para também replicar isso lá fora. E também a gente buscar como, né, no seu programa que tem uma audiência, é um canhão de audiência regional, a gente sabe disso, de virmos até aqui para trazer de uma forma muito simples, né, o porquê essa questão famosa lavagem cerebral. Não é uma lavagem, né, a gente brinca, mas é no intuito realmente que a partir de que a gente entra dentro do sistema, entra dentro da cooperativa, para nós fica mais palpável esses diferenciais. E aí, além do nosso compromisso em entregar soluções financeiras, que são mais de 300 soluções financeiras, também está em nós entregarmos para o associado esse conhecimento técnico, esse conhecimento do cooperativismo, numa linguagem simples, didática, para que ele consiga replicar na família, né, nos seus vizinhos, enfim, no seu meio de convivência, né? E essa questão que você falou até da linguagem é algo que eu mesmo percebo, né? Porque eu sou associado do Sicredi e eu sou atendido lá nos 3 segmentos, né? De pessoa jurídica, de pessoa física e do agro. E a gente percebe isso. A gente percebe que cada um atende ali no seu setor, e em cada local que a gente vai para receber esse atendimento, a gente é tratado da forma condizente com aquela questão em si. E isso é uma questão também que é de cultura, que envolve talvez uma parte mais técnica de treinamento, e também está diretamente ligada com essa questão que vocês até citaram ali, né, entre muitas aspas ali, da lavagem cerebral, porque é algo que realmente acaba influenciando as pessoas. Porque você está ali numa unidade com 10 colaboradores, por exemplo, né? Vai entrar uma pessoa nova ali, ela vai naturalmente seguir o que aqueles 10 já fazem, né? Então, essa questão dessa influência positiva é muito bacana também, né? Tem um vídeo muito legal do YouTube, até quem está em casa quiser procurar, que é o exemplo do espelho, que é tá o pessoal no elevador, tem 2 atores contratados lá, e eles estão virados para o lado contrário do elevador, e assim que fecha a porta, entra, né, uma pessoa que não sabe da ação, e esses 2 atores, eles acabam se virando para o outro lado, e a pessoa que não sabe de nada do que está acontecendo, ela pega e replica esse exemplo. Então, realmente, eu dou a dica para o pessoal perguntar, quem tem empresas aí também quiser replicar,
do quão é importante a recepção dos novos colaboradores. Porque através da cultura que está pré-estabelecida com a equipe atual, esses novos colaboradores eles vão se espelhar nos que estão. Então, através do exemplo, eu acho que é a melhor forma da gente replicar um modelo sustentável e que seja perpétuo dentro do cooperativismo. E quando a gente fala em cultura, né, Maurício, a gente não fala somente da cultura gaúcha, da cultura catarinense, da cultura paranaense, da cultura mineira. Não, a gente fala de uma cultura como o Maurício trouxe, simples, próxima, ativa, transparente, engajada e apaixonada pelo que faz. E essa questão, até que o Diogo falou de incentivar pelo exemplo, resumidamente falando, assim como a gente citou antes que é de dentro para fora, também falando como instituição, como empresa, né, para quem está assistindo, também tem que ser de cima para baixo. Então tem que começar por você que está aí, né, amigo empresário, para aí sim influenciar os demais, né? Porque o tal do faça o que eu digo e não faça o que eu faço não funciona. Então, da mesma forma que você precisa começar de dentro para fora, também precisa começar de cima para baixo para influenciar os demais, né? Perfeito. Tem aquela frase que diz assim que se a gente quer provocar mudanças nas pessoas, a gente tem que começar por nós, né? Então, a gente num cargo de gestão, hoje a gente trabalha muito por ser exemplo naquilo que a gente faz. E é muito mais do que isso, é trazer as pessoas próximas e entender o todo, né? Talvez quando ela está processando uma tarefa, para ela entender como funciona essa tarefa do início ao fim, não simplesmente fazer sem saber o que está fazendo, né? E justamente pensando nisso, a gente tem programa assim, de recepção dos novos colaboradores, né? A gente desmistifica aquela idade, aquele pensamento que aqui sempre foi assim, né? Porque foi assim, eu vou continuar fazendo dessa maneira. Não. A gente tem que se moldar, a gente tem que se adaptar, porque o mundo passa numas mudanças tão rapidamente que a gente tem que ter a capacidade de acompanhar tudo isso, né? E hoje sim, os colaboradores, a gente trabalha muito forte nisso, né? Hoje o nosso foco, quando a gente fala em cultura, a gente fala muito em pessoas, né? A gente gosta e quer cuidar de pessoas. E quando a gente fala de pessoas, os nossos colaboradores, os nossos associados, e isso para nós é muito gratificante. E a gente pensa muito nisso, em como que a gente pode trabalhar, como é que a gente pode moldar, como é que a gente pode desenvolver. Então, é essa cultura que a gente cria internamente e a gente quer expandir isso para os nossos associados também. Que saber que eles são importantes no nosso dia a dia. Que sem eles, as coisas não acontecem. E se a gente está dentro de uma agência por segmentos, tanto pessoa jurídica, pessoa física e agro, é justamente pensar num atendimento diferenciado, num atendimento próximo, para atender aquele segmento, específico aquele segmento. Então, justamente pensando nisso, sim, hoje a gente tem no centro, sim, esses associados e eles têm que entender que sem eles a gente não tem Sicredi, né? Não tem o desenvolvimento local e, como eu digo, eles são a nossa base. E a gente percebe essa reciprocidade no dia a dia quando a gente está frequentando, né, uma unidade aí da instituição, porque essa palavra gente, essa palavra pessoa, ela é fundamental e essa reciprocidade que ela é gerada, né, do Sicredi atraindo pessoas e depois devolvendo resultados, é o que vai gerando esse ciclo virtuoso, né, que você citou antes, né, Diogo? Perfeito, Léo. Assim, muito se discute hoje a questão da tecnologia, né? Que a tecnologia vai substituir talvez algumas profissões, enfim. E uma coisa que a gente tem muito clara, e a gente tenta trazer no dia a dia para as equipes e também para nós, também no nosso dia a dia, é a questão que uma máquina ela pode trazer atendimento. Uma inteligência artificial ela pode atender. Mas talvez uma máquina vai ter uma dificuldade maior em criar conexão e gerar relacionamento. Tanto que a gente tem uma frase na maioria dos nossos espaços que é transformar atendimento em relacionamento. Então é buscar se conectar às pessoas. Isso que o Maurício traz em relação à atuação segmentada é justamente porque a gente precisa se adaptar e buscar uma conexão com o associado, uma conectividade para ter também o entender para atender, né? Para o entender para se relacionar. Porque talvez, né, numa rotina
né, cotidiana que o agricultor tem, que o empresário tem, que a pessoa física tem, a pessoa que vai estar ali para apoiar na realização dos sonhos, na solução de alguma demanda, ela tem que ter essa conectividade com a realidade do outro, né? Então isso que tu traz em relação a gente é o nosso propósito, de cuidar das pessoas, porque é por elas, né, com elas que a gente consegue também fazer o diferencial. Muito mais do que uma conta é ter com quem contar, né, que é um dos nossos lemas aí, e pessoas no centro do nosso modelo de negócio e atuação social. Até um dos slogans, né, era gente que coopera, cresce, né? Não sei se é o atual ainda, mas recentemente ouvia muito ele, e realmente se a gente parar e pensar nessa frase, ela também faz muito sentido, né? Gente que coopera, cresce. Faz muito sentido, Léo, na questão de que quando o associado é dono, todo o lucro gerado é distribuído em proporcional com a sua movimentação de conta para os associados, né? Então isso, quanto mais movimentações, mais distribuição a gente vai ter, não só para o associado, mas inserir o dinheiro na comunidade, girar, né, no próprio município, porque o que a gente capta, a gente investe no município, desenvolver uma entidade, né, fazer parte desse círculo virtuoso, que o dinheiro que eu estou captando do Léo, eu estou emprestando para o Marcos está gastando na empresa do Paulo. Então esse círculo virtuoso que a gente fala e a gente tem, é isso que a gente quer. E quando a gente fala em gente que coopera, cresce, é justamente isso, né? É uma cadeia, é um efeito dominó que a gente pode dizer, que desenvolve o município como um todo. E essa questão, assim, falando talvez de uma parte um pouco mais técnica para o empresário que está nos assistindo entender, né? Como que seria o início desse processo para quem hoje está com a empresa ali girando, funcionando, ou até às vezes você que é trabalhador, colaborador, entender, eu vou a partir de agora então como colaborador, vou tentar me encaixar melhor na cultura da minha empresa atual, ou talvez vai levar essa ideia, esse insight para o proprietário da empresa da qual trabalha, né? Mas a questão assim inicial, o ponto inicial disso tudo seria o quê? Além desses propósitos e tudo mais bem definido. Para passar isso para o colaborador, para que no caso de vocês, depois o colaborador consiga levar isso até o associado, ou o cliente no caso de uma outra empresa. É por meio de treinamentos, é por meio de processos, é por meio da influência? Quais que seriam os pontos chaves assim no dia a dia do Sicredi como instituição mesmo? É um pouco de tudo, né, Léo? O Papa Francisco trouxe recentemente uma colocação de que as cooperativas estão ensinando que 1 mais 1 talvez não seja somente 2, pode ser 3, né? E no sentido de chamar as pessoas, no sentido de fazer junto, de fazer em cooperação para agregar para aquela determinada localidade. De que forma que hoje a gente tenta levar esse contexto e também através das nossas equipes desenvolvendo, apoiando, se inovando, buscando alternativas para levar o conhecimento do cooperativismo. Hoje, quando um associado ele vem até o Sicredi, ele se associa, ele abre uma conta, não é somente um número de conta que ele vai ter toda uma gama de relacionamento, que ele vai ter mais de 300 soluções, como eu citei antes. Ele vai ter um impacto social, porque aquela movimentação que ele fizer dentro da cooperativa, ele vai permanecer naquela localidade que ele está gerando a negociação. Então isso se reflete a diversos programas. Hoje o sistema Sicredi, ele tem programas que iniciam para as crianças que estão, né, no ventre da mamãe, que é programas visando, né, o cuidado com a saúde da mulher, até programas que vão para os jovens há mais tempo, né? Que são nossos queridos associados com maior tempo de idade. Então, são etapas e comunicações com muito carinho, pensado com muito amor, para que a gente consiga difundir isso, que a gente consiga exemplificar de uma forma muito clara esse círculo virtuoso, que uma cooperativa, ela não vai ficar com um lucro para si,
ela gera um resultado, e esse resultado, uma parte é distribuída para os associados, outra parte ela é utilizada para o desenvolvimento da própria cooperativa, que é a expansão, melhorias estruturais, treinamentos, enfim. E a outra parte ela é entregue para a comunidade, ela é entregue através de patrocínios, ela é entregue através de cursos, de apoios culturais. Então, é uma série de situações, é uma série de ferramentas que o cooperativismo utiliza, mas nada, eu acredito, que é tão forte quanto a vivência, Léo. Um associado que ele participa de um programa de relacionamento do Sicredi, sem dúvida alguma, algo diferente nele internamente vai ser mudado. Ele vai evoluir, seja numa reflexão, seja num pensamento, seja numa agregação de cooperativismo. Porque a gente fala muito, né, Léo, do nosso país, fala muito talvez do nosso estado, às vezes fala muito do nosso município. Mas nada é tão eficiente quanto começar por minha mudança. Talvez não adianta eu falar que teria que ser diferente algo se eu não estiver fazendo no meu propósito no dia a dia, né, uma forma diferente. Então, o cooperativismo, ele não é nem direita nem esquerda, né, que é um assunto polêmico no nosso país. A gente fala que o cooperativismo é para frente, é algo que consiga, né, unir, tanto que a gente tem uma neutralidade de opiniões, justamente porque, né, contribuir de todos os lados uma forma eficiente e eficaz para a gente agregar no município, ou na região, né. Legal. E até o Diogo trouxe aí um livro que tem o título de Felicidade dá Lucro, que é bem interessante, porque isso se encaixa muito nesse contexto de cooperativismo, né? Porque parte do resultado é sim distribuído ali pro associado, mas parte dele também é utilizado para expansão, né? Parte desse resultado, desse lucro é utilizado para expansão, que essa expansão justamente lá no fim vai ajudar a atingir ainda mais pessoas, né? Então, acho que condiz muito com essa frase aí de felicidade dá lucro, mais ou menos por aí, não? É isso aí mesmo, Léo. Como diz o padre Theodor Amstad, se 10 pessoas viram uma pedra grande no caminho e uma conseguir mover, elas não vão conseguir. Mas se todas juntas, unidas, conseguir mover, elas vão conseguir mover a pedra. Então, é nesse intuito que a gente fala que sozinho a gente não consegue, mas juntos a gente consegue desenvolver. O nosso propósito de, sim, pensar como dono do negócio, né? Tanto os nossos colaboradores como os nossos associados, saber que eles são um dono e sim, eles podem trazer melhorias para nós, eles podem trazer contribuições que possam sim nos ajudar no dia a dia para que a gente melhore fluxos, melhore a nossa agência, melhore talvez algum programa, né? Enfim. Por isso também a gente também tem os nossos coordenadores de núcleo, que são as referências dos nossos associados, né? E a gente fala muito nos coordenadores, mas às vezes as pessoas não entendem qual é o papel do coordenador, né? Justamente esses coordenadores, eles estão sim inseridos nas comunidades, que eles nos trazem as contribuições, eles são as nossas vozes e ouvidos fora da agência, né? E nesse intuito, pensando nisso, eles trazem muitas contribuições que sim vêm da comunidade e algumas coisas que a gente está adequando, que a gente está trazendo de melhoria, e como é importante a gente ter unido e pensar dessa forma como dono do negócio. Pegando o gancho do livro que tu citou, o Márcio Fernandes hoje eu considero uma das principais referências em relação à liderança. E ele traz nesse sentido, sim, de entregas que podem gerar resultado, mas ao mesmo tempo podem gerar felicidade, mas num sentido também enquanto líder, enquanto gestor, enquanto papel referência na comunidade, de que é possível nós gerarmos efetividade, sermos efetivos, mas também sermos afetivos. Então, não somos uma máquina para pensar somente em resultados, para pensar somente em números, mas como que a gente consegue gerar uma conectividade humana, né, através de uma segurança psicológica, né, conversas verdadeiras, e que apoiem também, né, o nosso liderado e as pessoas com quem a gente se relaciona a também se desenvolverem tecnicamente, profissionalmente, mas não esquecendo, né, o principal, né, Léo, que é o ser humano. Mas ser humano não somente na palavra, e sim na ação, de ser humano, né? Exato, e essa questão acho que ela é muito importante, que daria para praticamente entrar em outra questão que hoje é muito discutida, né? Que é que preço e valor são coisas diferentes, e essa
questão que você citou ali, né, de pessoas, que pessoas se conectam com pessoas, de você ser humano. Antes até você citou a questão de planejar as coisas com muito amor, muito carinho, pensando lá no associado. Também é uma coisa muito boa de inserir na comunicação da instituição ou de qualquer negócio, no caso, essa questão de você, mais do que vender também só um produto, mas vender uma transformação. Porque quando o associado vai lá, ele não está comprando um consórcio ou um financiamento, mas ele está achando um meio para realizar o seu sonho, né? Perfeito. E quando a gente fala em produtos e serviços, a gente tenta atender as necessidades dos associados, né? E às vezes despertar. E quando a gente fala em despertar, o associado não tem conhecimento de todos os produtos e serviços que a gente tem, né? E conversando com o associado, interagindo, fazendo parte dessa conexão, dessa empatia, a gente conecta com o associado e às vezes desperta e identifica algumas necessidades que talvez porventura ele não sabe que o Sicredi trabalha, não sabe que o Sicredi tem. Então a gente trabalha dessa maneira muito sustentável, tá? De atender a necessidade do associado e não simplesmente empurrar, né? Igual abaixo, modo de dizer, né? Mas sim, a gente quando a gente fala justamente que a gente tem um atendimento humano e que a gente preza muito para isso, a gente preza no despertar a necessidade e identificar as necessidades do associado para ser sustentável para ambos, né? Tem uma expressão japonesa que se chama Ogemba, que nada mais é que o chão de fábrica, é onde as entregas elas se materializam, né? Onde as coisas acontecem. E quando a gente fala em proximidade, né, Maurício, a gente fala em humanismo, de pensar com carinho o negócio com o associado no centro de tudo, é justamente porque a gente está presente no Gemba, a gente está presente onde as entregas se materializam para entender também as necessidades dos associados. E isso não parte somente do nosso colaborador, não parte só de nós gestores. Isso também parte das nossas altas lideranças, né? A nossa diretoria, a nossa presidência, onde hoje todos os colaboradores eles têm um acesso muito direto com a presidente da instituição, né? Com o presidente da instituição, com o diretor da instituição. E isso é um diferencial muito, muito relevante, né, Léo? Porque não é somente um planejamento frio de números, de projeções econômicas de mercado. São projeções também que a gente considera o aspecto humano do presidente, do diretor, do gerente regional, dos assessores, enfim, de todo o time, né, que compõe o sistema, a cooperativa, que ele pense com carinho, com amor, que a gente consiga de uma forma humana entregar, né, produtividade, mas também com afetividade, com amor, né? E essa questão da praticidade, da flexibilidade, da acessibilidade também acaba sendo um grande diferencial, porque na maioria das empresas, né, quando o empresário ele tem a oportunidade, a primeira coisa que ele delega, às vezes é o atendimento, é a venda, que é o que faz parte do Gemba, que é o mais importante no fim das contas, porque é o feedback real da coisa, né? E dentro do Sicredi a gente percebe que eu, por exemplo, eu gosto de ir lá, ser atendido, tomar o meu café e tudo mais, né? Falar com vocês às vezes aí pessoalmente, mas também tem muita coisa que a gente resolve com uma mensagem de WhatsApp direto para a pessoa que te atende. Então isso também acaba sendo um grande diferencial, né? A gente preza muito pela agilidade, né? Porque a gente se põe muito no lugar do associado. Muitas vezes ele tem pressa em resolver aquela questão, ele tem urgência. E sim, a gente trabalha por isso, a gente contrata as pessoas para justamente dar agilidade a esse atendimento. E muito mais do que ir num banco, a gente quer desmistificar, vou lá no banco. Mas sim que tu vá lá no Sicredi, no ambiente acolhedor, que vai tomar um cafezinho, não é simplesmente ir lá para atender ou suprir uma demanda, mas que venha lá tomar um café, conversar. Esse é o ambiente que a gente quer criar, né? E não simplesmente vou lá que vão querer me empurrar, me vender alguma coisa. É além disso, né? A gente quer tomar um café junto, a gente quer conversar, a gente quer trocar ideias, a gente quer fazer parte do negócio para identificar umas necessidades que sim, futuramente a gente pode crescer junto como um todo.
E em outros casos eu também já identifiquei, você até citou de a gente ir até lá resolver uma demanda, né? Mas muitas vezes, quando necessário, também o Sicredi vai até você, né? Eu já recebi o Diogo algumas vezes lá e também tem essa questão aí que acaba ajudando bastante nesse sentido de relacionamento, né? Os mecanismos digitais, WhatsApp, a gente quase não se imagina, né, antes disso, porque realmente veio para facilitar muito, mas nada substitui o contato. Na pandemia, talvez, aí, um dos principais impactos foi o período que a gente precisava ficar resguardado em casa, né, sem se relacionar com as pessoas. E quando o Maurício traz, né, de uma forma muito feliz a questão de ser próximo e ativo, isso tá, nós irmos até o associado, irmos até onde muitas vezes não chega para ele um produto, uma solução, e também a comodidade, né, Léo? Então, essa questão de nós irmos pro associado, ela vai muito além do individual, também do colaborador ir até você. Nós comentávamos antes de iniciar o programa aí, que hoje o Sicredi no Brasil, em aproximadamente 220 cidades, só tem o Sicredi como instituição financeira. Então, como propósito nosso, não é somente olhar para os indicadores econômicos daquele determinado município para saber se a gente vai colocar a agência lá. Não, a gente vai olhar também o quanto o Sicredi pode agregar para aquela comunidade. Porque, como o Maurício trouxe também, nós formamos um círculo virtuoso que, consequentemente, vai desenvolver o ponto. E o estar presente, o estar próximo, não significa somente ter lá uma agência padrão, né? Uma instituição financeira que tem caixa eletrônico, que tem vigilante, que tem computadores. Não, o estar próximo, o estar presente, pode ser através de uma visita, pode ser através das nossas agências móveis, pode ser através dos nossos colaboradores, né, visitando, enfim. Então é uma maneira da gente se aproximar também do associado. E falando em se aproximar do associado, antes também o Maurício citou a questão ali dos núcleos, que eu acho uma questão bem interessante, bem importante, porque isso, junto à cultura, né, que é o tema principal do programa, ela traz um tema bem importante, uma palavra que eu acho que talvez seja até uma palavra-chave, que é pertencimento, né? A pessoa sentir que está fazendo parte daquilo. E os núcleos, de certa forma, eles acabam sendo uma forma de você conseguir também se aproximar das pessoas, né? Da pessoa pegar e entender que, não, ela está fazendo parte daquele núcleo, porque aquele núcleo faz parte dessa instituição, então ela está, de certa forma, ajudando a construir tudo aquilo. Essa questão de pertencimento, ela acaba realmente sendo bem importante? Sim, é muito importante. E quando a gente pensa nos nossos coordenadores, a gente pensa a colocar o coordenador de cada segmento. Porque para os associados se sentir mais à vontade, porque quando tiver alguma demanda, alguma dúvida, ele vai se locar para o cara do agro, vai para o cara do PJ. PJ tem mais facilidade de conversar com o empresário, né? Pessoa física e agro, mesma situação. Antes da pandemia, a gente fazia reuniões de núcleo nas comunidades, né? Trazendo algum assunto inovador, o cenário econômico, né? Um pouquinho mais sobre o Sicredi, a nossa área de atuação, né? O nosso lado econômico e social, que a gente tem que trabalhar muito forte isso. E sim, eles se sentem dono e se sentem parte disso, porque quando tu vai numa assembleia, os associados vão numa assembleia, eles vão discutir o futuro da cooperativa, eles vão votar nas distribuições dos resultados, eles vão votar talvez numa qualquer reforma no estatuto, eles estão votando. Então esse espírito de pertencimento, sim, a gente tem que retomar, porque essas reuniões que a gente fazia antes da pandemia, que depois que a pandemia se perdeu um pouquinho, né, a gente viu que dentro da pandemia a gente não conseguia sair da agência, né? Vários motivos, e a gente se frustra um pouquinho, porque até então o trabalho que a gente vinha desempenhando de estar próximo nas comunidades, de visitar o associado, nos frustrou. E algumas coisas sim que a gente está retomando aos pouquinhos, e esse espírito de estar próximo e estar desenvolvendo aquela economia, a comunidade local com algum assunto, alguma pauta pertinente de momento, a gente sim vai retomar, né? Então, quando a gente fala em pertencimento, é justamente isso, né? Os coordenadores de núcleo, né, de cada segmento
os associados que se dirigem a eles, que nos trazem e fazem parte de todo um contexto de decisões da nossa cooperativa. Porque a gente aqui está falando mais da questão de cultura interna do negócio, da instituição ou de uma empresa, né? Mas tem toda também uma questão de cultura externa, às vezes da sociedade mesmo, que também exige que a instituição ou um negócio tenha uma atenção a isso e vá se adaptando a ela. E essa questão da pandemia, até que você citou como exemplo, é um grande exemplo para isso, porque realmente mudou a cultura de várias realidades, de vários tipos de negócio, né? Por exemplo, antes quem saía comer fora, hoje descobriu que prefere pedir um delivery e comer em casa, né? E dentro da realidade de uma instituição financeira também aconteceram algumas mudanças, essas foram algumas delas. Tem também a questão até ali que acelerou alguns processos, né? Daqui a pouco, internamente falando, algumas reuniões mais virtuais que antes era só presencial, ou na realidade de um associado se obrigar ou se interessar, né, mais em aprender a utilizar o aplicativo. Então, acelerou um pouquinho o processo de algumas coisas, e é importante também a empresa, a instituição, ela tá atenta a esses fatores externos de cultura também, né? Com certeza, Léo. Participei ano passado de uma formação em São Paulo com o Oscar Motomura, né, que é o APG, que é um programa de gestão avançada. O Oscar Motomura, para quem não conhece, ele foi coaching da Luísa Trajano, né, desde o início da atividade dela. Então, hoje, querendo ou não, citando, né, a empresa dela é uma das referências em questão de e-commerce, de relacionamento, de banco de informações, né, que fica por trás dos cadastros. E ele traz de uma forma muito, muito feliz, assim, que me marcou muito nesse programa, nessa imersão, que é as organizações enquanto organismos vivos, né, Léo? Que elas são compostas por crenças, por cultura, por hábitos, e ela evolui através como um corpo, né? Como o ser humano, através do seu organismo biológico. Pode ter um câncer, pode ter uma evolução, né? O crescimento excessivo pode ser uma doença. Exato. Que não seja sustentável, né? Um crescimento que não seja sustentável. E isso, desse olhar atento para o externo, é justamente pelo processo biológico, de nós não ficarmos fechados somente no interior, dentro da nossa organização, mas é entender dentro da comunidade o quanto a gente pode agregar também e o quanto a comunidade pode agregar para nós. Tanto que a gente recebe diversos convites, né, Maurício? Diversos pedidos e bate-papos das próprias comunidades pedindo: olha, tem como um dos colaboradores de vocês vir nos apoiar com uma organização, com uma ideia, né, com um evento, enfim. E da mesma forma a gente vai pedir através dos coordenadores, dos líderes da comunidade, né? O Maurício citou antes do Padre Teodoro, que é o nosso patrono do cooperativismo, né? Foi o promotor. Hoje o Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina. Foi o Padre Teodoro que iniciou o movimento lá em Nova Petrópolis. E como é que ele disseminou o cooperativismo, né? Buscando líderes locais das comunidades. Não teria como ele estar presente o tempo todo em todos os locais, mas era buscando pessoas que se identificassem com aquele propósito, olhando com viés interno e externo e levando uma forma de agregar, de unir as pessoas e buscando a qualidade de vida também das pessoas, né? E essa questão de pessoas, até a gente já fez um programa voltado para pessoas e bate muito nesse ponto aí que você citou, né? Porque, querendo ou não, a empresa ela é formada por pessoas e a gente precisa então formar essas pessoas para que essas pessoas formem a empresa. Então esse foi o nosso primeiro bloco, vamos encerrar ele por aqui e no retorno agora no segundo bloco nós vamos entender como realmente colocar tudo isso em prática, então fique por aqui, até já! O programa Mapa de Negócios conta com o apoio de Cervejaria Lasberg, Bervang Contabilidade, Despachante Roberto, Sicredi, Lupo.Fitness, SN Equipamentos, Gesconver, Francar Motos, concessionária Yamaha. A Francar Motos Yamaha e Veículos garante qualidade, conforto e segurança para você e para sua família. Concessionária autorizada Yamaha para Itapiranga e região. Vá até a Francar Yamaha Motos e Veículos Itapiranga e realize seu sonho.
Você conhece a Revisa Auto Center? A Revisa é uma loja completa para o seu carro que desde 2016 chegou a Itapiranga para garantir o seu conforto e segurança na estrada. Uma Auto Center com toda a parte de mecânica, ar-condicionado quente e frio, baterias, injeção eletrônica, suspensão, amortecedores, pneus e muito mais. Aqui você encontra profissionais qualificados e equipamentos atualizados para deixar o seu carro em ótimas condições. Estamos de volta e esses foram então os nossos patrocinadores que eu sempre vou pedir para você lembrar com muito carinho, afinal é por causa deles que nós conseguimos levar esse conteúdo até você, e a gente sempre também destaca os nossos patrocinadores ouro, que é a Revisa Pneus, lá do Daniel e do César, que tem muitas ofertas e também mão de obra de muita qualidade, a Yamaha Motos e Veículos lá do Pedro Paulo, né, a Francar, que também está com muitas novidades para você, e hoje também temos aí o pessoal do Sicredi aqui conosco contribuindo para o nosso programa. Então nós temos aí também algumas informações, alguns números da instituição, né, que depois vocês podem compartilhar conosco, mas antes disso vamos entrar aí nos aspectos que talvez facilitem um pouco para quem está em casa nos assistindo conseguir realmente colocar tudo isso em prática, porque tudo que a gente falou até então é realmente de muita importância. É importante você ter esse direcionamento, ter essa base, definir os seus propósitos, né? Mas existem algumas ferramentas, né, para que a gente consiga realmente tirar tudo isso do papel. E dentro da realidade da instituição em que vocês hoje fazem parte, a gente percebe que existem algumas coisas assim que a gente no dia a dia, com esse olhar de gestor que acaba tendo, a gente acaba percebendo, né? Existe ali uma liderança transformadora, existe também essa questão da gestão mais humanizada, essa cultura de crescimento interno, né, de promoção, e tudo isso também, de certa forma, vai ajudando para o próprio crescimento da instituição, né? Perfeito, Léo. Trabalhos que gerem resultados em equipes dependem da conectividade emocional que existem entre as equipes. E o líder, ele tem um compromisso de quebrar barreiras e também aproximar as pessoas para transformar o melhor delas, né? Mas não transformando de uma maneira fria, de uma maneira mecânica, né? Mas sim de uma maneira biológica, de uma maneira que seja cuidadosa com as pessoas, né? Que permita... a gente fala muito de um tema que é a questão da segurança psicológica, né? O colaborador que ele tem 2 dias de casa, 2 dias de cooperativa, 2 dias de sistema, ele tem a mesma liberdade de um colaborador que tem 30, 35 anos para trazer uma contribuição. Uhum. Então, o colaborador saber e o líder também permitir isso, né, sem julgamentos, que o colaborador traga suas contribuições, isso também vai proporcionar para ele, né, essa segurança psicológica, e sem dúvida alguma isso vai gerar transformação, vai gerar inovação, vai gerar conectividade humana, conectividade emocional, e com certeza, né, vai gerar em efetividade. Então praticamente a gente poderia resumir em 2 pontos, né? Não sei se vocês vão concordar, mas seria um ponto de vista mais técnico, que é os processos internos da empresa, né? Você ter bem claras as metas e objetivos, que tudo isso também é bem importante estruturar, mas também tem toda essa questão de habilidades comportamentais, né? De comunicação, de liderança, tudo isso são coisas que uma acabam complementando a outra, né? Perfeito. A comunicação ela precisa ser clara, né, para ambas as partes, né? O nosso presidente diz assim que o presidente lá do município tal é o gerente da agência. Então a gente trabalha nessa gestão democrática e a gente tenta atuar dessa forma também com as nossas equipes, né? E quando a gente fala, a gente, como gestor, a gente não impõe, né? Um líder, ele não impõe uma coisa no colaborador, mas sim ele senta do lado, ele auxilia, ele faz parte do negócio, tenta identificar alguns pontos de melhoria, os pontos positivos, né? E quando a gente fala em trabalhar com metas, a gente não trabalha com metas individuais, né? Legal. O colaborador ele não tem a meta individual, a agência tem um objetivo. E todos trabalham por esse único objetivo, né? Alcançar, né? Então, dessa forma que a gente trabalha, porque quando a gente trabalha com metas individuais, talvez a gente vá focar numa coisa que o associado não precisa, né? Vai impor uma coisa que o associado não necessita.
necessita simplesmente para atingir a meta. E quando a gente trabalha com o objetivo da agência, a gente trabalha muito mais em identificar as necessidades e atender o que realmente o associado precisa para se tornar sustentável o negócio. Que legal. E falando dessa questão de crescimento, né, de promoção, a gente sabe que existe ali, não sei se é exatamente esses os termos que são utilizados, né, mas ali um plano de carreira ou que sejam simplesmente oportunidades de crescimento, alinhadas com essas metas, alinhadas com esses objetivos, e vocês são provas disso, né? Porque vocês começaram no Sicredi há alguns anos, começaram em um posto e foram crescendo, foram evoluindo. Como que foi esse crescimento individual de vocês aí? Léo, quando a gente fala nessa questão de liderança, né, complementando o que o Maurício traz, existem diversas formas de liderança, né? Talvez uma liderança que busque a alta performance dos times, ela vai gerar algumas zonas de conflito, né? Mas desde que tenha a afetividade de uma maneira muito sincera e cobrança positiva, né? Cobrança positiva, né? Conversas verdadeiras, feedbacks que venham para agregar. A gente realmente tem um objetivo coletivo da agência, mas é de suma importância a gente olhar para o desempenho individual justamente para a gente ter um feedback mais assertivo. Talvez eu vou ter um colaborador que vai estar entregando mais em determinado produto, talvez eu vou ter um colaborador entregando em outro produto. E é essa forma coletiva em prol dos objetivos da agência que formam. Então esse é o primeiro ponto. Com relação ao plano de carreira, até eu e o Maurício ontem nós estávamos discorrendo, trocando uma ideia, porque hoje, quando a gente fala em plano de carreira, a gente olha muito para o ambiente externo. O que é o plano de carreira lá fora, né? Ah, se eu fizer isso, eu vou chegar nesse cargo aqui, se eu fizer aquilo, eu vou chegar naquele cargo lá. E hoje, às vezes, a gente pode olhar para dentro do Sicredi e dizer, mas será que o Sicredi tem um plano de carreira? E a gente, né, sabe que tem e confia que tem. Por quê? Hoje é muito dinâmico, tudo é diferente no Sicredi. Então a gente sabe alguns princípios, algumas bases que o colaborador ele precisa entregar para se desenvolver e também almejar novos voos, né? Então entra um aspecto técnico, num conhecimento de produtos e serviços, né? Uma certificação da própria Ambima, né? Que permite, né, uma chancela para ele também de conhecimentos de investimentos, enfim. Existe um conhecimento social, né, uma participação social, dele se dedicar pela comunidade, participar dos eventos, desenvolver. Existe também um conhecimento do cooperativismo, então se aprofundar na história do cooperativismo, de inovar com relação à cooperação, de trazer, né, movimentos que estimulem essa situação. E também, né, a questão de disponibilidade, né, Léo, que é um fator hoje que a gente bate muito na tecla, porque a gente é questionado muitas vezes, né, mas o Sicredi, tu trabalha no Sicredi, então hoje tu tá aqui, amanhã pode estar lá, hoje tu tá lá, pode estar aqui, né. Eu fui para Minas Gerais, fiquei por 2 anos lá na expansão da cooperativa, e me perguntaram, mas não ficou ruim o Sicredi te mandar para lá? E não foi o Sicredi que me mandou. Foi uma iniciativa da minha parte, né, buscando evolução como pessoa, como profissional. E quando eu optei por retornar, também o Sicredi acolheu de uma forma muito humana. Então isso é importante a gente frisar hoje também, que o humanismo não fica somente para os associados, também fica para nós enquanto colaboradores, de uma percepção de que você vai estar num lugar que você esteja feliz, que você esteja adaptado. É óbvio que se talvez você almejar novos voos, a disponibilidade ele é um fator importante para você também evoluir. Mas apesar de tudo isso, né, de ser somente uma engrenagem, é um conjunto de fatores que vão levar você a seguir um plano de carreira. E plano de carreira, a gente olha para o lado e nós temos colaboradores com 30, 40 anos de casa. E nós não somos concursados, nós não temos uma estabilidade tácita, né, expressa lá no contrato de trabalho. Mas hoje o Sicredi ele transmite uma segurança muito grande para o colaborador de que não são cometidas injustiças. Quando um colaborador sai do Sicredi, ou ele sai por vontade própria, ou porque já teve uma série de movimentos, de conversas, de tentativas, para também que a gente não... Quando a gente perde um colaborador, a gente fica como
perde um pedaço de nós, né? Trazendo de uma maneira bem simples. Porque a gente tenta resgatar de todas as formas. Então, quando a gente fala de plano de carreira, a gente olha para um colaborador que começou 30, 40 anos atrás a jornada na cooperativa e olha para um colaborador que tem 2, 3 dias, a gente vê o plano de carreira acontecendo na prática e não somente naqueles degraus que estão expressos num plano comum, né? E vocês são prova disso, né? Não é só realmente algo que está no papel. E realmente essa questão de você se enxergar no futuro dentro daquela instituição, né, daquela empresa, é algo que realmente também ajuda dentro dessa questão de cultura na retenção de pessoas boas, de talentos muitas vezes, porque da mesma forma que é importante você ter lá ser assertivo no processo de contratação, né, onde ali já deve começar todo esse alinhamento de propósito, de valores e tudo mais, é importante também você reter essas pessoas e fazer com que elas cresçam junto com a instituição, né? Sua história foi mais ou menos assim também, Maurício? Sim, Léo, eu comecei como caixa volante atendendo todas as agências de Santa Catarina, né? Com 5 meses vim para o negócio em Porã do Oeste, atendi a pessoa jurídica. Depois de 2 anos fui para o agro, do agro voltei para a PJ e assumi uma agência, né? E quando a gente fala em carreiras, hoje no Sicredi a gente tem muitas oportunidades. E quando a gente fala também em retenção, a gente tenta contratar pessoas que gostam de pessoas, né? Porque a gente atende não só pessoas, mas um ser humano, né? E a gente tem que saber que tudo que a gente fala, a gente tem que cumprir e a gente tem que se colocar muito no lugar do outro, né? E as oportunidades tem para as pessoas que gostam de trabalhar com pessoas, as pessoas que querem esse desenvolvimento, que têm esse tato, a gente tem muitas oportunidades. E quando a gente fala em plano de carreira, é justamente isso. A gente trabalha, não é porque eu estou trabalhando no agro que eu não posso ir para a PJ, não é que eu trabalho na PJ que eu não posso ir para a PF. A gente tem perfis muito diferentes de colaboradores, que talvez se encaixam, né? Vou trabalhar naquela determinada agência. Se aquela determinada agência tem o perfil desse colaborador, não, vamos aguardar. Respeitar o tempo também é muito importante, porque talvez ele está nessa fase de desenvolvimento que talvez aquela hora, aquela oportunidade não é o momento para esse perfil de colaborador, né? E a gente olha muito isso e tenta desenvolver, tenta capacitar. A gente tem muitos treinamentos, a gente tem muitos cursos, a gente acompanha, a gente faz esse acompanhamento. Esses feedbacks são muito importantes, tanto de melhorias quanto o feedback positivo, porque o colaborador ele necessita de um acompanhamento constante para saber como é que ele está. Todo o trabalho que eu faço, será que eu estou fazendo o suficiente? Será que alguém está enxergando o trabalho que eu estou fazendo? Será que eu estou trabalhando certo? Será que não? E talvez se a gente não acompanhar, vai cair talvez a produtividade, vai desanimar. E esse acompanhamento de próximo e alinhar, falar, tu tá no caminho certo, vamos trabalhar isso, vamos desenvolver, motiva muito as pessoas e elas sabem que elas estão fazendo bem e esse é o caminho. Sabe que a junção disso que vocês dois acabaram de falar me fez lembrar do Renato Zandonai, que esteve aqui, né, em outro programa, e ele hoje é gerente da JBS aqui de Itapiranga e coordena aí quase 4.000 funcionários. E ele começou lá de baixo também e nunca se imaginou estar nessa função. E eu pedi para ele qual que foi o diferencial, qual dica que ele poderia dar para quem também quisesse crescer, seja onde for. E ele falou que o diferencial é você realmente fazer algo a mais. Que é nada mais do que a junção de você estar disponível, de você abraçar as oportunidades, e esse algo a mais ele vai desde você ler um livro, você estudar além daquilo que a empresa que você está oferece, até você estar disposto a ir a milhares de quilômetros longe de casa, né? Ficar longe da família, em busca de uma oportunidade, ou você, ao invés de estar fixo, estabilizado em um só município, está girando o estado todo, cobrindo outras pessoas, né? Então é bem legal realmente ver que existem esses pontos assim que
que estão presentes em várias realidades, né? E que também facilita muito para quem está em casa também conseguir adaptar a própria realidade. E essa questão, assim, voltando agora para uma questão mais de instituição do Sicredi mesmo, até ali no nosso intervalo o Maurício estava citando alguns números, algumas formas ali de como vocês expõem as informações para os associados, né? Então, se vocês quiserem expor algumas dessas questões, alguns desses números, o espaço é todo de vocês, podem ficar bem à vontade. Perfeito, Léo. É bom trazer isso um pouquinho, né, para o povo ter conhecimento, né? Hoje a gente tem mais de 40 mil colaboradores, né, presente nos todos os estados brasileiros, né? A gente tem mais de 7 milhões de associados, mais de 2.500 agências, né? Mais de 217 agências, a gente é a única instituição financeira. E 7,9% das nossas agências estão localizadas em cidades classificadas como carentes, né? De bairros, interiores. Então, para ver que, mais uma vez, a gente trabalha não só visando o nosso lado econômico, de olhar números, de olhar... sim, é importante, mas a gente olha também o nosso lado social. O que a gente pode fazer para aquela comunidade? Como que a gente pode desenvolver? E justamente pensando nisso, os números mostram, né, que assim, a gente pensa num atendimento humano e a gente pensa muito mais em desenvolver os municípios que até então não tinham agência, né? Em Minas Gerais a gente tem um município lá que a gente entrou com uma agência no ano passado, que as pessoas tinham que fazer 30, 40 quilômetros que não tinha nenhuma agência bancária no município para poder receber. Então, como isso é importante e deixar claro isso, porque quando a gente fala em reservar um pouco os nossos resultados para expandir, a gente está expandindo para alguns municípios, alguns estados e algumas culturas diferentes que está fazendo totalmente a diferença naquele estado. O que o Maurício traz eu acho que é a nossa essência, porque assim, olha o tempo que a gente ficou conversando e a gente não se adentrou à questão de negócios, né? Nós não falamos de ativo, passivo, patrimônio, né? E nós poderíamos ficar muito bem aí 1 hora, 2 horas discorrendo sobre esses números, mas a nossa essência, ela é voltada justamente para esse contexto. Então, quando a gente fala de números e a gente olha para as entregas, a gente olha para esse viés não somente do Sicredi enquanto resultado. A gente olha para a questão das entregas no município. Nós olhamos para o Brasil, né? Hoje, não só falando de Sicredi, mas falando num contexto geral. Hoje, cerca de 10% da população ela é associada a uma cooperativa. Então, em torno aí de 20 milhões de pessoas. Associada a uma cooperativa dos mais diversos segmentos. O crédito é um segmento, de serviço, saúde, enfim. E a gente vai para um viés de países aí super desenvolvidos, né, com ótimos indicadores, e a gente olha que o cooperativismo está com um indicador de que 70%, 80% da população é associada a uma cooperativa. E aí a gente vê o quanto nós temos um nicho, o quanto a gente tem um trabalho a fazer para levar o cooperativismo para localidades que talvez o desenvolvimento ainda está um pouquinho mais devagar, porque sem dúvida onde o Sicredi está, né, onde uma cooperativa está, ela gera desenvolvimento, ela gera esse crescimento, ela vai gerar empregos. Se eu não me engano, são mais de 550 mil empregos diretos que as cooperativas geram no Brasil. Então isso não é pouca coisa. Numa própria pandemia, que muitas empresas e até mesmo instituições financeiras fecharam agências e colocaram somente pontos de atendimento, né? Demitiram colaboradores, reduzindo, né, o quadro social. O cooperativismo, o Sicredi, ele fez o caminho inverso. Ele foi até o local, ele ampliou a sua equipe, ele desenvolveu a sua equipe, ele manteve as suas estruturas, ele apoiou o associado com prorrogações de parcelas, compromissos. Então isso é a prova do quanto é diferente, né, o Sicredi, o quanto é diferente o cooperativismo e o quanto ele agrega para a comunidade. E isso tudo que eles estão falando, pessoal, tá? Eu sou testemunha que não é da boca para fora, porque quem convidou eles para estar aqui hoje fui eu, né? Não foi eles que se ofereceram para vir, ou porque estão patrocinando aí o nosso programa, mas eu justamente busquei convidar vocês porque realmente essa questão de cultura, essa questão de ter um propósito,
né, e trabalhar por esse propósito é algo que eu percebo no dia a dia, não só quando eu vou lá na unidade, na agência e vocês me atendem, mas às vezes nos churrascos em que a gente se encontra por aí, a gente conversa um pouco sobre isso e a gente vê que realmente todas essas questões que vocês trouxeram até aqui estão enraizadas em vocês e que vocês realmente abraçam isso e fazem acontecer. E não é à toa que hoje ocupam cargos de gestores, né, que é um cargo muito importante, não só nas unidades que vocês trabalham, mas para a instituição em geral. Então, aproveitando, quero também já agradecer muito vocês por estarem aqui, né? Agradecer também os presentes que me trouxeram, né? Agenda, calendário, livro, né? E por vocês terem vindo aí contribuir, contar a história de vocês, contar também um pouco como funciona, né, no dia a dia, como que a instituição leva isso até vocês, até os colaboradores, até os associados, para que quem está em casa consiga adaptar tudo isso para a sua realidade, para o seu negócio e também para o seu dia a dia. Então, muito obrigado. Nós que agradecemos, falando por mim, né, Maurício, mas agradeço o convite aí, Léo, e se colocamos à disposição. É um assunto que a gente gosta de falar, gosta de trazer, porque é o nosso dia a dia e é algo que realmente está na nossa essência, né? O pessoal às vezes pergunta, tá, mas era o teu sonho entrar no Sicredi? Era o teu sonho ser gestor e tudo mais? E para mim é uma coisa muito clara a diferença entre sonho e propósito, né? Que o sonho é algo que a gente quer para nós, que é o que eu quero, talvez, ser um colaborador do Sicredi, ser um gestor do Sicredi, ser um diretor do Sicredi, presidente. Isso é uma coisa que talvez eu quero para mim. Mas vai muito mais além do que o meu sonho. Vai através de um propósito, que a diferença do sonho para o propósito o propósito é o que eu posso fazer pelas pessoas e para as pessoas. E enquanto gestor, enquanto liderança, né, enquanto um líder, eu tenho como isso no meu interno de levar esse desenvolvimento e fazer com que as pessoas também consigam atingir os seus sonhos através do meu propósito enquanto gestor. Então, muito obrigado pelo espaço, agradeço do fundo do coração e me coloco à disposição quando precisar. E poderia ficar aí mais horas conversando sobre isso, né, Maurício? Com certeza, Léo. Também agradeço muito o espaço, tá? Agradeço a todos os amigos da SATV que estão nos acompanhando, né? E quando a gente fala, muitas informações que a gente tem que trazer. A gente poderia ficar o dia inteiro aqui discutindo, trazendo números e trazendo propósito, mas quando a gente fala, a gente se arrepia porque é muito mais do que um trabalho, é estar conectado com os princípios e valores da instituição, né? E hoje isso é de suma importância, né? E para mim, eu gosto do que eu faço, eu amo o que eu faço, principalmente isso, gosto de trabalhar com pessoas, gosto de ver esse desenvolvimento que a gente proporciona aos nossos colaboradores e estar conectado principalmente com os princípios e valores da nossa instituição. Isso aí, eu que agradeço e quero também agradecer você, nosso amigo e telespectador, afinal é para você que nós geramos esse conteúdo de muito valor e a gente espera que você realmente aplique isso e consiga também transformar a sua empresa e a sua vida. Então, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau! O programa Mapa de Negócios conta com o apoio de Cervejaria Lasberg, feita no berço nacional da Oktoberfest. Cervejaria mais premiada do Oeste Catarinense. Quem conhece sabe, Lasberg é qualidade e sabor incomparável. Bervang Contabilidade. Serviços de abertura e manutenção de empresa de todos os portes, além de consultorias nas áreas contábil e fiscal. Tudo isso porque conta com uma estrutura apta a desenvolver o melhor serviço do ramo. Despachante Roberto, serviços de primeiro emplacamento, licenciamentos, transferências, alterações de dados, segunda via, mudanças de características e demais serviços do ramo. Escritório no centro de Itapiranga. Fone Whats 36 77 0111. Sicredi, escolha uma alternativa mais próspera e colaborativa para a sua vida financeira. Sicredi, construímos juntos comunidades mais prósperas. Lupo.fitness, roupas e acessórios da linha fitness e esportiva. Produtos com conforto, qualidade e durabilidade é na Lupo Esporte Itapiranga. SN Equipamentos, há 18 anos no Rio Grande do Sul e há 4 anos em Santa Catarina. Toda linha de equipamentos para suíno e avicultura em um só lugar.
Gesconver, um ecossistema de soluções em consultoria, treinamentos e cursos para empresas e profissionais. Acesse gesconver.com.br e saiba mais. Francar Motos, concessionária Yamaha. A Francar Motos Yamaha e Veículos garante qualidade, conforto e segurança para você e para sua família. Concessionária autorizada Yamaha para Itapiranga e região. Vá até a Francar Yamaha Motos e Veículos Itapiranga e realize seu sonho. Você conhece a Revisa Auto Center? A Revisa é uma loja completa para o seu carro que desde 2016 chegou a Itapiranga para garantir o seu conforto e segurança na estrada. Uma Auto Center com toda a parte de mecânica, ar-condicionado quente e frio, baterias, injeção eletrônica, suspensão, amortecedores, pneus e muito mais. Aqui você encontra profissionais qualificados e equipamentos atualizados para deixar o seu carro em ótimas condições.